beleza. Então tira esses 40 minutos que você usa pra ficar no Instagram e comece a pesquisar em como você pode alcançar o trabalho dos seus sonhos. Mas só de você pensar sobre isso já é uma forma dele se tornar um pouco mais palpável, e você vai parar de colocar desculpa nas suas circunstâncias, na sua rotina, enfim, na sua vida como ela está hoje. O Fabiano falou: minha mãe diz que quando se quer fazer algo, arrumamos tempo. Tempo é questão de prioridade, querer. Exatamente isso. Ah, tá. E eu também considero que, assim, quando tem esses empecilhos, essas armadilhas, que seria o comodismo, pra gente realizar os sonhos, eu considero que é o universo perguntando pra gente se realmente é isso que a gente quer. Porque real ficar na zona de conforto, ela é muito boa, ela é muito confortável e ela dá dinheiro para o seu sistema capitalista. Então, a sociedade não vai querer que você mude ou coisa e tal, ela só quer que você dê lucro. Mas é interessante você pensar que nem tudo está voltado ao dinheiro. É a sua vida que vai estar em jogo. E o propósito dela. Então, tá. Outro ponto que eu anotei aqui. Jogar culpa, tá, blá blá blá. Sim, as grandes. Ah, sim, pessoal, pra quem não sabe, quando eu olho pro lado é porque eu faço umas anotações pra seguir um nortezinho pra falar pra vocês, tá? É só o quinto ponto, na minha opinião, dessa parte de sonhos seria ajustar os sonhos. Igual eu falei sobre você gastar 40 minutos, né, no Instagram e poderia usar de uma forma mais plausível, não pra deixar de usar o Instagram, mas tipo assim, uns 5 minutos a menos, 10 minutos a menos, é uma forma de se ajustar aos seus sonhos. E aí eu posso citar outro exemplo. Vamos supor que você demora 1h30 pra chegar no trabalho. Ou, sei lá, na escola, faculdade, enfim. Mas, cara, é 1h30 de trânsito, daí tu fica ouvindo música no carro. Mas você já parou pra pensar que se você ouvisse podcasts ou você ouvisse aulas de áudio relacionadas a francês, você vai acabar aprendendo a língua desse jeito? Porque vai ser 1h30, pelo menos, por dia, que você vai estar tendo contato com aquela língua. E era o que você queria fazer. Então você está adaptando aquela sua rotina, que você não pode mudar, porque aquela 1h30 tem que existir, para poder estudar algo já. Então, desse jeito, você vai ficar, no mínimo, razoavelmente, falando bem francês. E eu coloco minha mão no fogo, tá? Pra dizer se razoavelmente. Realmente aposto nisso. É no mínimo. E o sexto ponto seria o dinheiro, né? O pessoal costuma falar muito sobre o dinheiro distanciar alguns sonhos e blá blá blá, seja tipo de uma viagem, ou de comprar o instrumento musical, como eu falei, ou curso de línguas, ou você mudar de emprego, ou você mudar de casa, tudo em geral assim envolve o sistema capitalista, pelo menos é o que a gente está vivendo, né? Então, sim, temos que falar do dinheiro. E ele pode ser um dos motivos de, tipo assim, demorar um pouco mais pra você concretizar os seus sonhos. Mas o que eu posso dizer pra vocês sobre esse detalhe? Gente, a educação financeira, ela é extremamente importante. E você pode sim ajustar os seus gastos. Se você olhar na sua fatura do cartão no mês e ficar dizendo que, nossa, realmente tem muita coisa aqui que eu poderia tirar. Por exemplo, por que você precisa toda quinta-feira sair com aquele grupo que você não gosta? Beber aquela bebida que você não gosta, que dá quase uns R$ 300 por mês só dessas saídas que você só faz por status. Isso é mais importante do que a sua viagem para a Turquia? Você realmente não quer conhecer Istambul? Você será que não consegue deixar um final de semana de sair, uma semana não sair, ou então cortar isso, usar esse dinheiro de uma outra forma? Porque cada coisinha que você vai economizar vai te deixar mais próximo do seu sonho. Seja esses R$ 300, ou seja até mesmo R$ 2, tudo isso vai te deixar mais perto de Istambul. Quem não sabe, Istambul é a capital da Turquia. Então, assim, a educação financeira ela é bem importante. Eu indico vocês a darem uma olhada no que vocês estão gastando ultimamente e ver se realmente aquilo é essencial e se ele implica de alguma forma negativa na construção do seu sonho. Agora, se você me falar, não, Laís, eu já verifiquei, inclusive não sou pão duro, mas também não gasto assim, eu tenho uma estabilidade boa financeira, mas não é o suficiente mesmo assim.
que eu posso dizer pra vocês? Vamos arranjar grana extra. E como que isso pode acontecer? Bom, essa coisa de você, tipo assim, tentar arranjar um trabalho, nem que seja de hobby, uma coisa extra assim. Tem vários aplicativos na internet agora, de graça, pra você criar o seu perfil e poder vender coisas suas que você não usa mais. Os seres humanos são baita acumuladores, né? Principalmente do sistema capitalista, meu Deus. Então, assim, você pode vender suas coisas que você não usa mais, você, até nem que seja num sebo, tudo isso vai fazer com que você tenha uma renda melhor. Ou até se você arranjar um trabalho, assim, tipo, de hobby, por exemplo, você gosta de cozinhar, então por que que você não, sei lá, vende biscoito, nem que seja no prédio que você mora, ou na vizinhança, enfim, qualquer coisa, sabe? Tipo assim, isso pode dar sim uma grana extra. Você gosta de tirar fotos, por exemplo? Então você já pensou em trabalhar com a carreira de modelo ou uma coisa do tipo? Porque isso pode ser um hobby pra você. Não pode tomar tanto tempo também. Essas duas coisas que eu falei, o do cookie e das fotos também, são coisas muito pontuais e vão te dar essa grana extra, vão te deixar mais perto da sua viagem para a Turquia. Então isso vai ser muito legal. E tudo isso está envolvido com abrir mão do hábito, né? Abrir mão daquela rotina. Se você tá acostumado a fazer aquelas saídas que eu te falei antes de, seja, sei lá, ir pro shopping, sempre sair de lá com alguma sacola de loja, tudo isso pode ser sim controlado e tudo depende do hábito também. Tem vários estudos dizendo que quando você consegue 21 dias seguidos, né, fazer alguma atividade, assim, isso se torna um hábito já pra ti. Então, se você conseguir pelo menos ficar 21 dias, 21 vezes, sei lá, evitando fazer algo, isso também vai se tornar um hábito e quem sabe até benéfico, no caso, para concluir o seu sonho. Então, pessoal, essa era a reflexão que eu queria dizer para vocês hoje relacionada aos sonhos. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas é engraçado que eu acho que vocês perceberam junto comigo que realizar um sonho ele é muito mais do que uma conquista. Porque realizar um sonho, na minha opinião, é uma jornada de autoconhecimento também. Porque ela envolve a solitude, ela envolve a gestão financeira, né? Ela envolve a gestão do tempo também. Ela envolve você olhar pra si e pensar, cara, isso realmente me aproxima do que eu quero pra minha vida? E isso tudo, da gente pensar sobre nós acima de tudo, é muito importante, é muito sério e é muito difícil. Quem acompanha o meu canal sabe que autoconhecimento pra mim é o conhecimento mais difícil de se adquirir. Então, pra mim, essa parte dos sonhos, ela envolve sim uma jornada de autoconhecimento. E também requer muita coragem, porque você precisa tomar vergonha na cara pra decidir realmente se aquilo te faz feliz, sabe? Coragem de ser feliz, na minha opinião, seria mais assim esse termo. Tipo, coragem de ser feliz. E também não ter medo de enfrentar os seus medos e não ter medo de cair. Porque o que interessa, na verdade, não é você não conseguir de primeira, mas sim quantas vezes você se levantou. E é por isso que isso está muito ligado à resiliência, que seria basicamente o quão as suas quedas e seus fracassos te interferem na sua vida. Então é isso, né? O que interessa não é quantas vezes você caiu, mas sim quantas vezes você levantou. E os sonhos, muitas pessoas falam que os sonhos, eles não têm tamanho, né? Cada um tem a sua importância, mas eles não têm tamanho. Mas eu gostaria de dizer que eles também não têm idade. E lembre-se disso, porque a dádiva que foi dada para nós pelo universo de estarmos aqui hoje, de vocês depositarem esse tempo comigo, é o tal do tempo. Então a gente tem que saber administrar ele muito bem, porque ele a gente não tem de volta. E dessa forma, os sonhos eles também não têm idade. O que interessa se eu conseguir aprender violão aos 15 anos de idade? Ou se eu conseguir aprender aos meus 80 anos? Os dois se referem ao mesmo sonho. Então, não fique pensando que você é velha demais ou velho demais para concretizar algo, porque os sonhos eles não têm validade.
Eles não têm idade. E, na minha opinião, a diferença entre uma pessoa que ela consegue conquistar os sonhos dela e de uma que não consegue seria essa que eu citei antes. O grau de resiliência dela e também o grau de paciência dela. Ou seja, quantas vezes ela caiu, o que é mais importante, quantas vezes ela se levantou. E a tal da paciência, que é uma parada que não existe mais hoje em dia, né? Meu Deus, ninguém tem paciência, velho. Ninguém consegue esperar. A gente vive num mundo assim de ansiedade que é bem complicado. Então, pra mim isso é muito importante também, porque nem sempre a gente consegue realizar um sonho da noite pro dia, mas a gente sabe que um dia ele vai acontecer. É nisso que a gente deve pensar. Então, assim, quando a gente realmente sente de verdade aquele sonho, quando a gente realmente internaliza e que ele faz parte de quem somos, a gente se sente mais conectado com o universo, com o mundo à nossa volta, e a gente consegue entrar num fluxo bom de energia com o mundo, com a vida e com o próprio universo. Isso é muito legal. A gente se sente conectado, a gente se sente abraçado e a gente se sente, tipo, pertencente com o que a gente espera da vida. Uma vida sem sonhos não é uma vida. Quando a gente não tem mais sonhos, a gente simplesmente desiste de tudo e tudo tanto faz, tanto fez. Por isso que eu digo que sonhar é viver. E viver uma vida de sonhos é você dar cor, é você achar sinais do que o universo te dá, é você se ver feliz com as passagens que acontecem, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. É você saber valorizar o outro e saber que a jornada que você tem, ela tem um propósito. É você saber se olhar, é você saber contemplar a lua e não apenas querer um pedacinho dela. Então, pra mim, isso seria a temática sonhos. Bom, teve uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Foi a Amanda que fez. O peso das palavras pode influenciar nos sonhos e nas formas que vamos colocá-los em prática? No caso, o peso das palavras que você fala ou que outra pessoa te fala? Na minha opinião, as palavras têm peso muito. Inclusive, às vezes, as palavras doem mais, né, do que uma agressão física, por exemplo. Então, assim, independentemente de ser você falando pra si ou de alguém falando pra você, você tem a decisão de escolher o quanto isso vai afetar a sua vida. Eu acho um pouco mais fácil quando a gente consegue falar isso do outro, né? Tentar filtrar um pouco mais o que os outros falam. Porém, quando nós falamos para nós mesmos, é um pouco mais difícil porque nosso subconsciente ele não mente, nós não conseguimos mentir para nós mesmos. Então, eu acredito que a gente deve moldar também e acreditar mais em nós. Mudar nosso pensamento, mudar nossa forma de ver a vida, porque assim como eu citei o meu exemplo no início, né, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste de não ter conseguido, mas eu entendi que era algo muito maior do que aquilo, por isso que eu encerrei dizendo que contemplar a lua, ela é talvez até mais importante do que você ter um pedacinho dela. Ou seja, o sonho que eu pensava pra mim, ele é menor do que eu mereço. E quando a gente consegue colocar na nossa cabeça que é aquilo que a gente merece, que foi o que a Oprah falou, a gente consegue dar um novo motivo para a vida. As pessoas vão querer seu fracasso? Óbvio que vão. Mas o que interessa é o que você vai querer fazer com a opinião delas. Se realmente for aquilo que você acredita de si, aí nós temos um outro problema.